Gideão respondeu: se o Senhor Deus está conosco, que está conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas onde estão aquelas coisas maravilhosas que nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou ou nos entregou aos medianitas? Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu ao Senhor: como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu ajudarei você, e esmagará todos os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém. Perdão aí que eu estava lendo com vocês, amém? Aí nós vamos ver aqui que Gideão, ele estava escondido dos inimigos. Ele estava malhando o trigo aonde que era para malhar, para pisar nas uvas. Porque ele estava tendo uma estratégia diante do seu inimigo, para que ele não pudesse ser roubado, para que os inimigos não pudessem roubar a alimentação deles, como sempre acontecia. Eles preparavam, eles vinham e roubavam. Durante 7 anos isso aconteceu na vida deles. E não é diferente muitas vezes da minha e na tua vida. Quantas vezes nós ficamos distraídos por algo, por alguma coisa que sobrevém sobre as nossas vidas. Nós ficamos até mesmo pensando: Senhor, como que vai ser? Mas Deus, Ele não escolhe por mérito, mas pela graça. Deus não escolhe baseado na sua condição financeira. Deus não escolhe baseado no seu conhecimento bíblico, intelecto. Deus não te escolhe baseado nos méritos que você possa ter influência. Deus não te escolhe dessa maneira. O Senhor tem a maneira dele de nos escolher, de nos chamar. E o Senhor, Ele tem um chamado na minha e na tua vida nesta noite. Glória a Deus. O Senhor tem uma missão, sobre a minha e a tua vida. E quantas vezes o Senhor, Ele vem trazendo algo sobre a minha e a tua vida, e muitas vezes nós precisamos atentar, como o irmão aqui, ele disse que Paulo, ele era perseguidor da igreja. Paulo era perseguidor, mas pela graça Deus escolheu Paulo. Foi pela graça que o Senhor escolheu ele para uma missão. A missão de Paulo era destruir as igrejas, extinguir o nome de Jesus da face da terra. Essa era a missão de Paulo. Até um dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no caminho de Damasco. O Senhor teve um encontro real com Paulo. E Jesus transformou ele no maior missionário de todos os tempos. O Senhor, Ele quer transformar a minha e a tua vida nesta noite. O Senhor, Ele tem algo a realizar na minha e na tua vida. Ele tem um chamado excelente para mim, para você, que está aqui. E assim como Paulo, ele perseguia. De um lugar de perseguidor, ele foi perseguido. Porque quando nós perseguimos a igreja, mais para frente nós vamos ser perseguidos, Nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser caluniados, porque Paulo, ele fazia dessa forma, ele matava, ele falava mal dos cristãos, mas o Senhor entrou ali com providência sobre a vida deste homem, veio transformando ele, veio agindo sobre a vida dele, que está lá em Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguiam a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou eu, a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que se ele
evangelista. Porque Deus escolheu. Pois se fosse baseado em mérito dele, ele não teria sido chamado, eleito para esta obra. Né? Ele não era mérito dele, o Senhor ele viu graça e chamou. Assim como o Senhor fez na vida de Davi também, né? O Senhor ele trabalhou, está lá em Samuel 16, 6 e 7, né? Que Davi não tinha aparência nenhuma, era o menor, mas pela graça de Deus, o Senhor escolheu Davi, né? O Senhor pediu para Samuel, o profeta, ir até a casa de Jessé, pois lá ele iria ungir um novo rei de Israel. Olha que coisa linda. Ele iria ungir um novo rei de Israel. Quando Samuel ver passar na sua frente um jovem Eliabe, ele pensa, com certeza é esse. Porque ele viu que Eliabe era um homem formoso, né? Falou, é esse que o Senhor tem para ser ungido rei. Pois Eliabe tinha toda a aparência para ser rei. Porém, o texto bíblico nos diz que, embora ele tivesse a aparência, o Senhor havia rejeitado. Né? Não precisa, nós temos aparência, mas nós precisamos ter chamado de Deus. Nós precisamos ser aceitos pelo Senhor, para que nós venhamos cumprir esta grande missão, que é levar a palavra do Senhor, que é estar firmado na rocha, que é estar buscando o Senhor em todo o tempo, né? No tempo e fora de tempo, que o Senhor possa nos dar graça. E os irmãos acompanham lá em 16, no número 16, 6 e 7, tá bom? Para ficar aí registrado. Deus ainda exorta o profeta Samuel dizendo, o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Existem muitos Eliabes, porém, mas o que Deus tem rejeitado, esse não serve. Aquele que o Senhor rejeitou não serve para a obra dele. Mas aquele que o Senhor aprovou, aquele que o Senhor chamou pelo teu nome, pelo teu decreto, para fazer a vontade dele, é esse. Você não precisa ser bom, você não precisa ser bonito, você não precisa ter eloquência, você só precisa ser chamado por Deus. Se você só precisa ser chamado pelo Deus, pelo Todo-Poderoso. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de muita coisa para que o Senhor possa mover sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele escolhe quem Ele quer. O Senhor, Ele vê graça em mim, Ele vê graça em você. Outrora nós estávamos no lamaçal do pecado. Outrora nós estávamos perdidos. Outrora nós estávamos largados, destruídos. Mas hoje nós estamos aqui. Nós viemos para a formosa luz. Nós viemos para a presença do Senhor. Porque aqui o Senhor, Ele traz refrigério sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele entra com providência no meio da nossa família. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor acabado e destruído. E depois nós saímos, né, saltitantes. E ainda convidando pessoas para conhecer este Deus tão maravilhoso. Este Deus tão tremendo. Este Deus que pode fazer proeza na minha e na tua vida. E quantas vezes nós vemos pessoas que estavam outrora na tua presença, outrora, né, no altar do Senhor, e hoje nós vemos pessoas que estão aí fora, conhecedor da palavra. Quando nós saímos para evangelizar, as pessoas falam para nós, eu conheço, eu já sei, né, não precisa vocês virem falar, mas nós sabemos que de nada serve, né? Nós sabemos que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Né? Então nós temos que pensar nisso nessa noite. Nós não podemos ficar como tolo, mas nós temos que ser sábios na presença do Senhor, adorando o Senhor em todo o tempo, não deixando que a fraqueza deste mundo venha tomar as nossas vidas. Nós temos que estar fortalecidos no Espírito Santo, nós temos que estar revestidos da graça e do poder de Deus, porque o Senhor, Ele é aquele que faz infinitamente mais sobre as nossas vidas. Nesta noite nós não podemos ficar distraídos, nós não podemos deixar de adorar o Senhor, porque outrora nós estávamos desistindo da presença do Senhor, mas o Senhor foi lá com cordas de amor, o
Senhor nos envolveu, o Senhor nos laçou, o Senhor nos trouxe. Porque o Senhor diz: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração esta noite, o Senhor, Ele entra, faz morada, e é coisa linda que o Senhor faz. Ele transforma todas as coisas. Ele entra com... Muitas vezes fala assim: ah, mas irmão, você vem à igreja pedindo bênção? Não. O Senhor diz que os sinais seguem aos que creem. Se nós cremos nessa noite, o Senhor, Ele vai agir. O Senhor vai agir no financeiro, o Senhor vai agir no espiritual, o Senhor vai agir no físico, o Senhor age em todas as circunstâncias das nossas vidas. Basta nós ficarmos ligados, basta nós dobrarmos nossos joelhos e dizer: olha, Senhor, sei que sou pecador, sim, mas também sei que o Senhor é um Deus que não tem por... Nosso pecado é perdoado, porque nós sabemos que nós somos pecadores arrependidos. E quando nós estamos arrependidos do nosso pecado, nós dobramos os nossos joelhos e clamamos ao Deus do céu. E o Senhor, Ele vem e perdoa o meu e o teu pecado. Não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos deixa de maneira nenhuma sozinho. O Senhor, Ele está sempre conosco. Então Paulo, ele vem trazendo essa ilustração para as nossas vidas, dizendo que ele era sim perseguidor, mas ele deixou de perseguir. Ele agora pregou a palavra do Senhor. Agora ele convoca as pessoas, né? Abre as igrejas, leva o povo, traz o povo para congregar, ensina, fala: olha, não é bom que fique desse jeito, né? Não é bom que deixe de casar, mas se casem, né? Ele traz todas as instruções para as nossas vidas. E é tão bom quando nós nos baseamos nessa obra, pela graça de Deus. Amém, Jesus. Podemos citar também o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele deixou tudo que ele tinha e saiu pelo mundo para viver uma vida não tão boa, porque ele desejava comer aquilo que não era para comer, as bolortas, né? A comida dos porcos. Mas um dia o Senhor tocou no coração dele e ele voltou para casa. Mas o irmão, vendo essa situação, não aceitou, porque muitas vezes, quando nós caímos e nós nos levantamos, muitos daqueles que nos veem não querem que nós voltamos. Mas o Senhor, Ele nos chama nesta noite. O Senhor, Ele nos chama: levante, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu tenho uma obra na tua vida, eu não desisto de você, estou contigo em qualquer situação, em qualquer dificuldade, eu estou na tua vida, não desista, fica firme. Aleluia! E o filho pródigo desejou voltar para casa e se humilhou diante do pai para que aceitasse como um empregado, pois devido às suas atitudes, ele não se achava digno de ser chamado filho. Mas quando ele ainda estava aproximando-se da casa, o pai vem e corre ao encontro dele, e abraça, beija e dá ordem aos seus servos: traz roupa, traz anel, traz sandália e calce, mate um bezerro cevado, para que nós comamos e nos alegramos com ele. De maneira nenhuma o pai desistiu deste filho. E é a mesma coisa conosco. O Senhor, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Todavia, o Senhor, Ele está com o olho como chama de fogo sobre a minha e a tua vida. Não importa a circunstância, não importa a adversidade, o que importa é que o Senhor nos ama. Porque o Senhor, Ele morreu morte de cruz para que hoje nós estivéssemos aqui. Hoje está chovendo, quantas coisas aconteceram neste mundo aí afora, né? Mas o Senhor nos deu livramento. O Senhor guardou a minha e a tua vida. Amém? E começaram a se alegrar. Essa palavra lá está em Lucas 22, 15, 22 e 24. Deus escolheu você, pois Ele te ama. Mesmo quando você despreza como pai e abandona a sua presença, as suas obras podem não ter sido boas,
Mas se você se arrepender e voltar para a casa do Pai Celestial, Ele vai te receber de braços abertos. E pela graça, Ele vai cumprir todos os planos que Ele tem na sua vida. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor Ele fala para nós nessa noite. Que o Senhor Ele vai cumprir todas as coisas maravilhosas que Ele tem na minha e na tua vida. Porque Ele não desiste. Ele não desiste. Obrigado, Senhor. Aleluia. E nós vemos aqui que o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: ó Senhor, o Senhor é contigo, homem valoroso. O Deus que te escolheu é o Deus que te anima. Então o Senhor estava animando, encorajando Gideão. Estava encorajando ele: olha, não temas, eu sou contigo, eu vou com você. Por causa da desobediência do povo de Israel, estava sendo oprimido por 7 anos pelos medianitas. E tudo que eles produziam, o inimigo vinha, roubava. Por isso Gideão estava malhando trigo no lagar. O trigo normalmente era malhado na eira e no campo aberto. Porém Gideão poderia fazer isso, pois estaria na visão do inimigo. Mas estava malhando no lagar, que normalmente era a cisterna de 2 metros quadrados, usado para pisar as uvas, para o preparo do vinho. E é exatamente neste lugar, escondido fora do alcance de todos, que o Senhor aparece para Gideão, dizendo: o Senhor é contigo. O Senhor vai começar a animar Gideão, que estava naquele local trabalhando fora do alcance dos inimigos, malhando trigo, que era o sustento da sua família. Da mesma forma, o Deus que te escolheu é o mesmo que anima você. Quando você se sente impotente diante do cenário, o Senhor Ele entra com providência. E assim o Senhor ele veio falando com Gideão. Gideão, homem valoroso. Gideão, homem poderoso. Gideão, você é corajoso. E essas mesmas palavras o Senhor Ele fala comigo e com você. Aleluia! Nós somos corajosos. Nós somos valorosos. Nós somos guerreiros na presença do Senhor. Guerreiras. Nós somos um povo fortalecido. E que nesta noite o Senhor Ele vem agindo na minha e na tua vida com grande gratidão. Com grande amor que o Senhor tem para comigo e com você. Não desista, por mais que esteja difícil. Não desista das promessas que o Senhor tem sobre a tua vida. Porque a única promessa que o Senhor tem sobre a minha e a tua vida, sabe qual é? É a vida eterna. É essa a única promessa que o Senhor tem para mim e para você. É de nos garantir a vida eterna, porque o Senhor diz: olha, eu vou preparar o lugar. E depois eu vou voltar para buscar as vossas. Então nós temos que estar convictos que o Senhor Ele vai raiar nas nuvens para buscar um povo lavado e remido no sangue dele. Um povo temente a palavra dele. Um povo de ousadia, um povo que não teme, um povo esforçado, um povo corajoso. Que nós sejamos corajosos nessa noite. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós sejamos um povo que não teme a adversidade, não teme a angústia, não teme a dor, não teme nada. Mas todavia sejam alvos nossos vestidos. Deus derrame o óleo sobre a nossa cabeça nesta noite. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Que nós não venhamos temer. Que nós sejamos como Gideão. Gideão forte, corajoso. E tinha também estratégia na vida daquele homem. Quando ele se escondeu dos medianitas. Quando ele se escondeu daqueles que vinham roubar ali o seu alimento, né? O sustento da sua família. Ele estava fugindo da aparência do inimigo. Ele estava fugindo da presença do inimigo. Mas o Senhor disse que Ele daria nas suas mãos. O Senhor, em outras palavras, nós trazendo para os dias de hoje: olha, eu vou entrar com providência nessa situação. Eu vou sanar toda essa dificuldade. Olha, não temas, porque aquilo que está lá
eu hoje entro com providência, diz o Senhor dos Exércitos, para ti que está aqui neste lugar, nesta noite. Aquilo que você veio pedindo durante essa semana, até mesmo você não falou com ninguém, você disse, olha Senhor, até quando eu vou esperar? Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho buscado na tua presença. E eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor tem ouvido o meu clamor, porque a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados. E nem a sua mão está encolhida para que não possa, Senhor, salvar. Entra lá, Senhor, com salvação, com restauração, com mover do teu Espírito Santo. E o Senhor diz nesta noite para você que está aqui, para mim, o Senhor ele tem ouvido o teu clamor. Continue clamando, continue bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor ele está entrando com providência. O Senhor ele está entrando com o teu trabalhar, com o teu mover. O Senhor deu livramento, o Senhor guardou. Por que você está preocupado nesta noite? Se o Senhor ele tem palavra de vida eterna para mim, para Glória a você. Deus. Descansa no Senhor, porque o Senhor ele é contigo. Né? Glória a Deus. Estou contigo, sou teu Deus, sou teu amigo, e na hora do perigo, com minhas fortes mãos, te ajudarei, te levantarei, e se passares pelo fogo e pelas águas, sempre estarei contigo. Sou teu Deus, para sempre estarei contigo. Glória a Deus. Estou contigo, sou teu Deus, sou teu amigo, e na hora do perigo, com minhas fortes mãos, te ajudarei, te levantarei, e se passares pelo fogo e pelas águas, sempre estarei contigo. Sou teu Deus, para sempre estarei contigo. Glória a Deus, aleluia. Não temas, porque o nosso Deus ele é maravilhoso, amém? Eu glorifico ao Senhor, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Espero que o Senhor fale fielmente ao coração de cada um de vocês. Glória a Deus. Né? Que aquilo que eu não pude transmitir para vocês, o Espírito Santo complete em cada coração. Glória a Deus. Glorifico